Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unsere Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Olá pessoal, vocês devem estar se perguntando o que o Werner faz no Unsere Familien. Cadê o Felipe? Onde está o Felipe? Tudo bem, não se preocupem, o Felipe está bem, está tudo bem com ele. Ele é candidato a deputado estadual. E como a legislação brasileira impede que candidatos apareçam e tenham programas de televisão, o Felipe está impedido de continuar com o Unsere Familien. Quem vai continuar nos próximos 3 meses sou eu. Fui convidado para substituí-lo durante esse período. Eu sou um interino e faço com muita satisfação, tanto como descendente de alemães, como historiador e como um homem de televisão que eu sou. Então, nos próximos 3 meses, estaremos juntos no Unsere Familien. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com Unsere Familien. É um oferecimento de calçados Wirth, móveis Capesberg, Vila Rica Imóveis e Instituto Ivoti, Escola Sempre Reformanda. E estamos hoje aqui com Sandro Blume. É um historiador, tem trabalhado vários temas envolvendo as famílias e as comunidades oriundas da Alemanha, né, e seus descendentes.
E esse é o assunto do Unsere Familien. Justamente esse é o assunto. Nós queremos entender de onde viemos e por que somos como somos. E como acabamos sendo como somos. E isso o Sandro é um especialista. Tudo bem? Como vai? Obrigado. Bom dia. Obrigado por essas palavras iniciais. Tá muito bacana. Então, sobre o que... Vamos primeiro falar de Picada São Paulo. Como é que é a infância do Sandro? Como é essa vivência de Picada São Paulo? Pois é, Picada São Paulo fica ao longo da BR-116, quem vai para Nova Petrópolis e Picada Café, depois do Moro Reuter, e viveu aquela pujança dos anos 60 e 70 com o pessoal, os batateiros, indo fornecer produtos lá na Ceasa, em Porto Alegre. Tanto que a gente tinha um contato, primeiramente com Porto Alegre, antes de conhecer Dois Irmãos, assim, sabe? Porque era 2, 3 vezes por semana o meu pai e outras pessoas de lá, que tinham os caminhões, né? Levavam cebola e batata para a Ceasa, em Porto Alegre, quando ainda era no Praia de Belas. Antes de ter a Ceasa como ela é hoje, né? Sim. Ali Você está me dizendo que tu conheceu Porto Alegre antes de Dois Irmãos? Sim, é isso? com certeza. Olha, sim, que e o próprio interessante. Moro Reuter, o centro do Moro Reuter, a vila em si, conheci muitos anos depois, porque a gente passava ali ao redor. Pela curva ali. Pela curva. Mas só que era muito folclórico isso tudo, né? Essa questão, assim, do pessoal ir para Porto Alegre, levar batata e cebola. Aí tinha figuras folclóricas lá do Moro Reuter, o Chai Miro, né? Scheid, sim. O Chai, o Chai Miro. Conheço o Scheid, Tem muita história. O sabe? Wolf, o Egídio. O Egídio. Eu conheço o Egídio. Os Utis lá da Picada São Paulo, o Léo Clau, que tinha um empregado chamado Bruno, sabe? Esse pessoal se encontrava lá em Porto Alegre e não tinha muito o que fazer. E aí eles inventavam brincadeiras que de vez em quando não terminavam bem, né? Ah, é? Sim, teve umas histórias aí do Chat, né? Não terminavam bem. Porque, tipo, o que a gente vai fazer agora, né? Nós podíamos inventar uma brincadeira. O Scheid era uma pessoa, ele era alto, um cara bem alto, né? Mais de 2 metros. E usava um boné, assim, uma boina, assim, meio pro lado, um chapéuzinho. Aí chegou pro pessoal de Picada São Paulo e disse que nós podíamos inventar uma brincadeira. Eu vou correr por aqui, né? Os caminhões tudo estacionados, porque ela só abriria de madrugada, né? Eles tinham que pegar uma boa posição, um bom lugar para vender os produtos no outro dia. Aí o Charles disse, eu vou correr e vocês saem correndo atrás e gritam, pega ladrão. Mas que brincadeira. E aí? Chato foi. Pegaram o ladrão daí? Só que não, aí os guardas pegaram ele antes. E aí pegaram ele mais adiante, né? E aí, foi feio, né? Ele levou umas porradas, né? De cacetete de borracha, sabe? Nossa. E aí o pessoal do Picada São Paulo teve que explicar, num segundo momento, que aquilo era uma brincadeira, né? Só que coisas assim que, né? Uma distração, uma brincadeira saudável. Uma brincadeira saudável. Mas depois você virou um historiador. Sim. Eu comecei a trabalhar no Hamburgo, né? E trabalho até hoje ainda de representante comercial, que seria o Musterrider, né? De antigamente, o caixeiro viajante. E a história sempre veio acompanhando a minha trajetória. Eu me formei no começo dos anos 2000, né? E fiz especializações, depois fiz o mestrado, sempre dentro da área da cultura. Formou em História? Em História. Em História, aqui Sim. na Unicinos? Na Unicinos. Fiz o mestrado também em História na Unicinos, né? Tendo como orientador o professor Martin Dreher. Sim, entrevistado nosso aqui, o Martin Dreher. O Martin Dreher era fantástico, né? Ele é pastor da IECLB, né? E eu trabalhei sobre a morte e o morrer nas colônias alemãs, que é um tema assim bastante complexo, né? E a gente foi caindo, enveredando para o caminho da teologia também. Isso é inerente, né? E aí de vez em quando ele dizia para mim assim, o professor Martin, né? Disse, eu me admiro, tu seria melhor num perfil mais protestante do que católico, né? Sim. Porque ele sabe que a minha avó era bem católica, né? Sim, e aí esse interesse levou você a esse livro. Nós temos um livro do Sandro aqui, o Sandro junto com o Felipe Kuhn, Felipe Kuhn Braun, né? Mas chama-se Alemães em Porto Alegre,
Esse é um assunto que pouca gente abordou em literatura, né? E você tem outros livros publicados? Sim. Muitos. Alguns. Genealogia, principalmente, né? Capítulos. O primeiro livro foi em parceria com o João Guilherme Bill, né? Olha, o Bill, meu amigo Bill, amigo de adolescência. É professor lá em Princeton, né? Isso. A gente escreveu sobre o nosso parente, o Rubin Kirchner, que foi fundador do Calçados Dakota e o primeiro prefeito de Picada Café. O Rubin, o Rubelo era o apelido dele, era um homem grande, assim, sabe? Acompanhou nós ainda em vida. A gente escreveu Entre as Montanhas. Foi um trabalho muito bacana, assim. Os parentes fizeram para homenagear ele, né? Isso. E o segundo foi Da Morte e Morrer, nas colônias alemãs do Rio Grande do Sul, né? Que era um tema, assim, bem pesado também, com fotos de velórios. Antigamente eles tinham esse costume de retratar o morto dentro do caixão, né? Cemitérios, fotos mortuárias, muitos costumes e atitudes perante a morte foram contemplados nesse trabalho. Interessante né? Porque então, além do luto de corpo presente, ainda se fotografava para ter o registro para um luto que durasse mais tempo até, né? Eu não sabia disso, de fotografar o morto dentro do caixão. Sim. É bem peculiar isso, né? Esse costume existia até para mandar fotos para os parentes distantes. Sim. Isso era só da colônia alemã ou isso era da região toda, sei lá, dos portugueses, espanhóis do sul, os italianos também? Os italianos, muito. Os italianos também faziam? Muito. Eles faziam. Os italianos até fotografavam assim o caixão inclinado na parede da casa, em pé, praticamente. Numa posição vertical. Com ele dentro? Não, com ele dentro. Dos alemães nunca vi nessa posição. Sempre normal, né? O caixão em cima de uma mesa ou em cima de cadeiras. Muita foto de crianças sendo veladas, né? Que eles não tinham registro, porque a foto era um investimento, né? Não era algo tão simples, de que custava muito dinheiro trazer um fotógrafo. E aí muitas vezes não se tinha foto das crianças, e aí ela falecia, porque a mortalidade infantil era bem alta, né? Até os 5, 6 anos. E aí se retratava naquele momento, dentro do caixão. De Três Coroas eu localizei uma foto de uma menina que morreu afogada. E eles pegaram ela, não tinha nenhuma foto em vida, sentaram em cima de uma cadeira, amarraram e tiraram a foto. Ela já morta. Como se estivesse em vida. Como se estivesse viva ainda, né? Olha só, são surpreendentes essas informações. Pois é, né? E essa relação com a morte também é diferente da relação que nós temos hoje com a morte, né? Era mais... Tanto que os corpos eram velados dentro da casa por alguns dias, até que todos os parentes e conhecidos pudessem chegar, se deslocando de longe. Então, não era algo escondido das crianças, por exemplo. As crianças continuavam a viver dentro da casa e passavam por aquele corpo do avô, do tio. Essa convivência com a morte, hoje em dia, as crianças se afastam disso. E, por consequência, nós que fomos essas crianças, temos uma relação diferente com a morte, né? Sim, com certeza. É justamente isso que me levou a escrever sobre isso lá na Picada São Paulo. Faleceu uma pessoa muito importante lá no final da década de 80. Ele era professor, agente de coral, catequista, era o professor Edvino Utzich. E ele estava sendo velado na igreja e tinha uma fábrica de sapatos na frente da igreja. E eu percebi que a fábrica, no momento do sepultamento, não encerrou a jornada de trabalho para o pessoal ir no cemitério. Aí eu pensei assim, opa, alguma coisa mudou. Porque se fosse anos atrás, aquilo era um evento. Tudo. Para tudo. Para, assim, a localidade, a comunidade toda se envolve, né? E já não aconteceu mais. Quanto à questão das crianças, realmente... o contato com a morte era mais estreito, mais íntimo. Hoje em dia,
as crianças são iniciadas assim mais cedo nas condutas assim em relação à sexualidade, né? Sabe? Tem um contato com a sexualidade que deixou de ser tabu, né? E a morte é o tabu de hoje, né? Tanto que elas nem vão em velório, os pais querem poupar, né? Sim. Os filhos de... Não usam a palavra morreu ou faleceu, usam eufemismos, né? Foi, se subiu e não sei o quê. Virou um ser de luz. Anjinho. Sim. E era bem diferente antigamente. E aí deixa eu pegar um gancho, uma coisa que você falou da mortalidade infantil. Você começou a trabalhar sobre a saúde também, né? Sim, bastante. Então, e também quer dizer, desde o início da colonização alemã, você levantou dados a esse respeito. Sim, isso até eu e o Felipe Kuhn-Braun, né? A gente tem um acervo, assim, principalmente o Felipe tem um acervo muito grande de fotografias, né? E de cartas também. Inclusive, um dos livros que ele andou escrevendo ele resgatou cartas das famílias, cartas que iam para a Alemanha e vinham da Alemanha para o Brasil, né? E nessas cartas, muitas vezes algum postal também, né? A primeira palavra, assim, a primeira frase sempre se refere à saúde. Espero que essa missiva os encontre com saúde. Tá? E por que não se escrevia sobre saúde? Que era uma preocupação tão inerente, tão importante, né? Porque da saúde dependia a prosperidade, a prosperidade da tua propriedade, do teu patrimônio. Os braços fortes, saudáveis, eram necessários para tocar a plantação, a roça. Imagine, né? A pessoa tinha um patrimônio, o principal era a saúde, né? E isso eu observo muito nas cartas. Que eles falam do pai, da mãe. Pois é, a mãe não está muito bem. Ela está já 3 semanas acamada. O pai também falta força no braço para trabalhar. Sabe? Isso tudo consta no conteúdo das cartas, né? Essa preocupação. E lá da Alemanha também. Aqui a nossa vizinha, a Frau Klein, faleceu. Sabe? E justo esse conteúdo nunca foi muito contemplado pela historiografia, né? Que preferiu assim temas mais leves, assim, coisas assim como festividades, escapes, política, guerras, batalhas. E essas coisas não chegavam a ser notícias também, né? Sim. Né? Porque é aquela história, né? O avião decola e voa até São Paulo, não é notícia. Mas se ele decolar e cair ali em cima de Tramandaí, aí é. Sim. A notícia sempre é alguma coisa um pouco mais que haja algum perigo, que esteja alguém ameaçado, né? E aí eles também passavam isso para as cartas. E não tinha tanto acesso a notícias assim naquela época, né? Você percebe que isso se estendeu até quando? Ou até hoje? Eu digo que isso se estendeu até assim, final da década de 70, começo dos anos 80. Do século XX? Do século XX. Sim. Essas atitudes assim, de ter poucas capelas mortuárias, com o velório sendo realizado na casa das pessoas, né? Porque hoje em dia cada comunidade tem o seu local apropriado para isso, né? Uma capela mortuária. E na época, antes dos anos 80, isso era muito raro, só nos grandes centros daí, né? Que nem no Hamburgo. Acho que nem mesmo 2 Irmãos no começo dos anos 80 não tinha ainda. Se não tinha espaço na casa, era na capela, na igreja, que era feito o velório daí, né? E se fazia aquelas fornadas de cuca, uma sopa, ferviam linguiça, porque tinha que acomodar as pessoas, alimentar, né? As pessoas vinham de longe, né? E não podiam, elas não iam passar ali e voltavam, até porque anoitecia, né? Então tinha que, às vezes, até hospedar as pessoas. Não tinha muitas vezes espaço físico suficiente, né? E aí se fazia um jantar, um café jantar da manhã, que varava a noite. Ficava varando a noite toda. E ali se conversava, contava piadas, transformava tudo aquilo numa coisa mais coloquial. Isso. Se distribuía no final
que nem hoje em dia a gente ganha no final de uma festa de aniversário, uma lembrancinha, né? É mesmo? Sim. Na época a lembrancinha era dada no final do velório. Era uma foto, geralmente, com o falecido, ou não, né? Só uma mensagem. Alguns dados biográficos, que eram feitos assim rapidamente, né? E aí ali se recomendamos, a família recomenda que rezem 50 Pai Nossos e 50 Ave Marias pela alma do falecido. Sabe, era a recomendação da família, sim, no momento que tu deixasse o velório para aquilo, para o falecido alcançar a glória eterna, né? Sim. O paraíso Agora celestial. você falando nesse tipo de recomendação, isso é tipicamente católico. Sim. Você sabe se entre os protestantes também era dessa forma? Também se fazia esse tipo de velório, esse tipo de foto e tudo mais? Era um hábito que veio da Alemanha com todas as religiões ou é mais católico? É uma pergunta que eu faço. Sim, não, realmente, tu tens razão. Os santinhos e as lembrancinhas é uma coisa assim, pertencente ao mundo católico. Agora, fotos, a maioria das fotos que eu achei, assim, vamos dizer, uns 80% são católicos. Mas os protestantes, o mundo evangélico também fazia foto. E as tradições, os velórios, isso existia, com certeza, no mundo. Dos dois lados. Né? Dos dois lados, sim. Os cemitérios, assim, lógico, o cemitério evangélico é um lugar, assim, de memória comunal, propriamente dita, sabe? Que as pessoas vão lá só para relembrar e cultuar a memória. E o mundo católico, tu vais nos finados reverenciar, rezar, porque aquele morto, aquele falecido ali ainda não está no paraíso, sabe? Ele está a caminho. Vai depender muito da tua interferência para ele alçar. Daí os 50 Padres Nossos. Isso, por isso que tinha que... E também tem aquela cruz no meio do cemitério, né? Que refere-se às almas de todos os falecidos de outros lugares que não estão ali naquele cemitério, né? Sabe? E o cemitério evangélico, ele é mais assim, um jardim, assim, para tu relembrar, porque no momento que ele faleceu, ele já está, o destino dele já estava traçado, né? Se ele foi uma pessoa boa, com certeza alçou o paraíso celestial ou não, né? Sabe? Depende. E os alemães em Porto Alegre? Isso foi uma coisa muito bacana, um convite que partiu do Philipp Kuhn Braun, né? De elaborar alguma coisa, até mesmo contemplando os 250 anos de Porto Alegre. E aí a gente se propôs, então, a trabalhar trajetórias, sejam de pessoas ou de instituições, né? E se começou as pesquisas. Nem eu não acreditava que tivesse tanta coisa para ser pesquisada em Porto Alegre. Porque a gente tem aquela noção, né? Porto Alegre foi elevada à condição de vila em 1772. Sim. Depois paralisou com a Revolução Farroupilha, né? Retoma em 1845. No começo ali dos anos 50 chegam os Brumers para lutar nas guerras cisplautinas, contra Rosas. Eles chegaram aí, alguns foram para a fronteira, né? Sim. Porque aí já tinha terminado. Isso. Aí esse grupo foi desmobilizado logo em seguida, né? Só que eram pessoas, assim, de um pensamento liberal, né? Do norte da Alemanha. Com formação naquelas escolas militares que eram de alta qualidade. Isso. Né? Na Alemanha. Isso chama atenção. Eles eram intelectuais, tinham um pensamento liberal, né? E tinham essa experiência militar, e aí eles se espalharam. Mas a grande maioria ficou em Porto Alegre, atuando em vários segmentos, seja assim, no jornalismo. O von Clausewitz. Sim, principalmente ele. Nas relações internacionais diplomáticas, né? Exercendo funções de cônsul na Alemanha. Outros na medicina, professores principalmente. Nós temos assim, industriais, alguns, né? Comerciantes. E eles deram, na verdade, um up, sabe? Foram o fermento para aquilo que já existia de germanismo, de germanidade
em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eles agregaram. Eles são os fundadores, algumas dessas famílias, quer dizer, famílias não, eles vieram sozinhos, né? Sim. Alguns deles fundadores da Sojipa, né? Sim, Entre outras coisas. Os sobrenomes são todos conhecidos. Né? Isso. Da Sojipa, do Jangadeiros, da Leopoldina Juvenil, sabe? Até mesmo a Sociedade Germânia, que é de 1855, é a mais antiga das sociedades de iniciativa alemã. Eles tinham acabado de chegar ali em 55, Sim. né? Eu percebo que além deles, assim, desses alemães que vinham direto da Alemanha, porque eles não tinham o perfil de colono, né? Não. Eram imigrantes diferentes. Muitos vinham direto para Porto Alegre, outros eram pessoas, imigrantes e descendentes, que prosperaram com a venda de banha na região de São Sebastião do Caí, principalmente. Porque o Caí, ali naqueles anos de 1870, 1880, passou por um boom econômico, sabe? É muito em função da banha e do rio Caí, porque eles faziam aquele elo de ligação entre a colônia alemã e a italiana, né? Tinha uma facilidade de trazer os produtos para Porto Alegre. Sim. Sabe? E esse rio é mais navegável do que o dos Sinos, né? Sim. Que fica cheio de troncos de árvore. E ele é mais navegável. Sim, aí nós temos várias famílias, os Odrich, os Train, Michaelsen, a J. Renner, né? Eram casamentos interligados, né? Eram laços familiares que se forjaram, né? Que aconteceram, ocorreram, justamente, muitas vezes, visando a prosperidade e a continuidade dos negócios que já existiam, porque todos esses casamentos que ocorreram resultaram em futuras sociedades. Eram casamentos mais ou menos arranjados ou... Mas não dá para dizer pouco assim, arranjados, um pouco, sim. Eram casamentos assim viáveis, né? Sabe? E algo assim ou propício. Recomendável, né? Recomendável que ela case com aquele. Isso. Odrich casa com Train, com o Mentz. E aí nós vamos para Porto Alegre, eu e o meu cunhado, e vamos começar um grande empreendimento lá. Que nem foi Frederico Mentz, por exemplo, né? O empreendimento dele era um império. A J. Renner. A J. Renner, até hoje, né? Sim, até hoje. Mas ainda existe a marca Renner, né? Sim. E Kamikado e tantas outras marcas. Mas eles construíram um império fantástico, né? A J. Renner era um visionário que lá na região do 4º Distrito, que era a região das indústrias em Porto Alegre, que hoje seria o Bairro Floresta, Navegantes, o Maitá, né? Ali ficavam, na região das inundações, né? Ali ficavam os grandes empreendimentos alemães da indústria têxtil, de perfumaria, de bebidas. A Brahma, né? Sim, a Brahma é ali, onde agora é a Cristóvão Colombo. Isso. A J. Renner ainda tem prédios deles dentro da área do shopping... Total. Total é lá onde era a Brahma. Isso, ali é o shopping, aquele shopping que tem na entrada ali, ao ar livre, porque usaram os prédios, inclusive tem a casa dele está lá, intacta ainda, onde ele morava, que é uma produtora de teatro hoje em dia, aquela casa. Que bacana. Eu sei que ele se cercava, assim, ele oferecia muitos benefícios para os funcionários. Tinha um time de futebol. Pô. Até um time de futebol. Para deixar os funcionários morando, habitando e conservando eles perto da indústria. Sim. Ali tinha creche, tu vê? Uma época que ninguém pensava em creche. Na saúde dos funcionários. Tinha atendimento médico, atividades culturais, esportivas, recreativas, tudo perto da indústria, a J. Renner. Sim. De modo que os empregados não precisavam cruzar a cidade. Isso. Sandro, nosso tempo está terminando. Eu agradeço muito a tua presença aqui. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade, foi muito bacana. Tá certo. Esse foi mais um Unsere Familien. Até a próxima.